Olá, gente, muito bom ter vocês por aqui. Espero que vocês curtam aí esse nosso segundo quadro do podcast Lidere para Liderar. E hoje eu tô com um casal aqui super referência no mundo dos negócios, né? Principalmente no mundo contábil e no mundo da moda. E eles vão se apresentar, contar um pouquinho da empresa deles e a gente vai falar aqui um pouco sobre plano de sucessão, sobre desenvolvimento, formação de pessoas dentro das empresas, dentro das organizações. A importância de a gente ter um time qualificado. Então, vou deixar para que eles se apresentem, né? Heitor Valvassori Filho e a Stephanie Macari. Por favor, fiquem à vontade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje contigo, eu e o Heitor. E é sempre um prazer estar contigo, né? E eu venho aprendendo muito. E nada melhor do que a gente trazer um pouco dessa experiência, né? Isso. Então, para quem não me conhece, eu sou a Stephanie, eu sou coordenadora de estilo da Lança Perfume, né? A marca detentora do Grupo La Moda, onde várias outras marcas, né, também nasceram lá no grupo, My Favorite Things, Amarante do Brasil, Lança Perfume Easy, mas a Lança Perfume é a marca-chefe do grupo. E estar à frente de uma marca como essa, que é referência nacional, com certeza não é fácil. Não, então, liderar faz parte dos meus dias lá, com certeza. Ai, isso, que legal. E o prazer é todo meu de ter vocês aqui. Obrigada. Então, Gisela, queria agradecer também, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Heitor, de Sara. A gente tem a Contabilidade Valvassori, que é uma empresa familiar já há mais de 50 anos no mercado. E estar à frente da contabilidade também é um prazer para mim, um negócio iniciado pelo meu pai e que está junto comigo, né? E eu tenho esse prazer de trabalhar com ele diariamente. E é uma oportunidade e um desafio, e a gente está um pouquinho compartilhando aí que a gente... Vivenciando cada dia um Isso. desafio diferente, né? Eu sempre falo, é muito fácil a gente pensar em colocar um negócio, o desafio vem depois, né? Ou até mesmo entrar numa empresa, ou até mesmo conquistar uma posição dentro de uma empresa, né? O desafio é o que está nos bastidores, né? E assim, ter negócio, ter o resultado, nada funciona se não for através das pessoas, né? Então, o negócio do teu pai começou lá com ele, né? E tu trouxe aí, foi entrando também e seguindo esse legado, né? Sim. E junto trazendo pessoas, né? Então, a gente sabe do desafio que é no dia a dia. E como que foi, Heitor? Começando por ti aqui primeiro, né? Vamos deixar a Stephanie para daqui a pouquinho. Começando por ti, falando um pouquinho assim de trabalho dentro de uma empresa familiar, né? De dar continuidade desse legado com teu pai, né? O tamanho da responsabilidade, porque é uma empresa de referência, né? Como que é isso no teu dia a dia? Isso foi natural? Tu entrou naturalmente junto com teu pai? Acompanhou de pequenininho? Como foi? Sim. Acontece naturalmente todo dia, né? Estou aprendendo todo dia com eles. Como eu falei, tenho o prazer de estar aprendendo com ele todo dia. E com os demais colaboradores que já estão há bastante tempo na empresa. É um processo que é natural, processo natural. Faz muito tempo que eu trabalho junto com ele, mais de 15 anos, né? Vim antes da formação acadêmica, eu sou formado em Direito. Atuo na contabilidade direto desde, acho que 2007. Então, é um aprendizado diário, uma coisa que a gente aprende com os clientes, colaboradores, a gente aprende trocando com essa troca de experiência, é muito, muito gostoso, muito prazeroso. E lidar com gerações diferentes, né, Heitor? Porque vem o Heitor aí, né, numa geração nova, o teu pai construiu tudo que construiu, né, do jeito dele, do tempo da geração dele, e hoje como que tá, assim, como que é a tua visão de futuro e conciliar isso também com o teu pai, isso também é natural? Como que funciona hoje? Funciona de uma forma natural, tem alguns desafios, né, que são normais para a gente, cabeças diferentes, gerações diferentes, mas, como eu falei, é sempre prazeroso estar com pessoas que têm mais experiência, transmitindo essa experiência para a gente. A gente tem que saber aproveitar isso, né? Tem um choque de geração, que é natural. É uma coisa que, às vezes, a gente quer andar de uma forma mais acelerada e os mais velhos são mais contidos, né? Mas a gente tem que saber que essa experiência é válida e a gente tem que saber se adaptar, né? Adaptar e tirar proveito dessa situação também, né? Que já tem muitas coisas que eles passaram, a gente não precisa errar também, né? Então a gente vai aprendendo aos poucos. E é exatamente sobre competências e habilidades, né? Que quando a gente está no meio de pessoas e principalmente de gerações diferentes, a gente tem que trabalhar, né? Esse perfil, essas competências da gente, que é resiliência, flexibilidade, né? Entender o outro, né? A gente também ter um equilíbrio emocional, entender que não dá para seguir com a coisa acelerada na mesma velocidade que gostaria, se a outra pessoa entende que tem que ser um pouquinho mais cauteloso, né? Então, faz parte do dia a dia, do desenvolvimento e da formação das pessoas que estão completando dentro da equipe, né? Com certeza.
Stephanie, falando um pouquinho contigo dentro da La Moda, né, dentro da marca Lança Perfume, aí tem uma equipe, né, uma equipe que você lidera, e fala um pouquinho aí sobre como é ser, né, uma líder dentro de uma marca tão renomada, né? Olha, com certeza. Hoje eu sempre falo que eu sou muito realizada profissionalmente, assim. A minha vocação por moda, né, sempre foi de muito jovem. Desde criança eu despertei isso, né? E sempre tive muito certo na minha cabeça que eu queria seguir essa profissão. Então, com certeza, esse meu talento, isso que nasceu comigo, sempre me ajudou muito a chegar onde eu quis. E, com certeza, muito comprometimento também, né? Trabalhar com moda não é fácil, como muita gente acha que é. A nossa rotina, aliás, é bem difícil, digamos, cheia de desafios, né? Porque quando a gente fala em trabalhar com moda, a gente fala que a moda muda constantemente. Sim. Né? A gente fala em prever coleções que vão ser vendidas 1 ano antes para o consumidor final, né? E, junto a isso, a gente fala em surpreender, trazer exclusividade, trazer o que tem de mais diferente no mercado, que isso se alinha muito ao DNA da Lança Perfume. Então, com certeza, não é uma tarefa fácil. E, junto com isso, a gente também consegue observar que a gente não faz nada sozinho. Nada. E é muito das conversas que a gente tem, né? Hoje a gente tem aí uma equipe de estilo repleta de personalidades fortes, cabeças extremamente criativas, né? E a gente sabe que lidar com isso no dia a dia envolve muitas opiniões divergentes, né? Nem sempre todo mundo concorda com as decisões que são tomadas, mas todo mundo, no final das contas, né, trabalha em sintonia para um melhor resultado. Então, é muito saber lidar com a equipe, né? Saber cobrar, saber delegar. É isso que eu venho aprendendo há muito tempo, né? Eu tenho um perfil muito centralizador das coisas, né? Eu tive uma experiência em empresas menores antes de entrar na La Moda, então eu tinha o hábito de praticamente fazer quase tudo sozinha. E quando eu cheguei na La Moda e tive a oportunidade de liderar, né, junto com a minha diretora criativa, e ter um time aí de praticamente 10 pessoas trabalhando comigo diariamente, isso me fez ir atrás de mais. Preciso de realmente uma mentoria para que eu possa ser uma boa líder. Não só uma boa estilista, uma excelente profissional de moda, enfim, talentosa, mas que eu tivesse, de fato, essa capacidade de liderar bem, de estimular a equipe, delas estarem felizes, e pessoas felizes trazem excelentes resultados. Exatamente. E é o que eu falo, né? Se todo mundo experimentasse como é bom ter uma pessoa te conduzindo... Muito bom. Olha, a pessoa não tem noção do resultado, como isso acelera, como isso ajuda, como isso, né, clareia as ideias que a gente tem. Porque, por muitas vezes, eu sempre costumo dizer, o líder ele é solitário, né? O líder ele é solitário, o líder ele atua sozinho, né? Tem coisas que ele não pode dividir com a equipe. Quando ele leva, ele precisa já levar uma ideia estruturada, envolver a equipe sim, mas de uma forma já levando uma ideia um pouco estruturada, né? Para não fugir tanto do que precisa do direcionamento ser dado, mas ter uma pessoa que vai te conduzir, ter uma pessoa que vai olhar de fora a tua atuação. Exato. E poder te ajudar a enxergar coisas que tu não enxerga no meio da rotina, da correria do dia a dia, do que a gente fala que é o apagar o incêndio, né? Isso faz toda a diferença. E quem é líder, o líder ele é um mentor, né? Ele está mentorando a sua equipe, ele está orientando, ele está desenvolvendo, ele está dando direcionamento, tudo em prol de um resultado para entregar para a empresa, mas mais que isso é formar profissionais qualificados, né? Tanto tecnicamente como também no comportamento, né? Porque a gente sempre fala, né? A gente contrata pelo técnico e a gente desliga pelo comportamento, porque a pessoa pode saber muito da atividade, da função, mas se ela não se alinhar aos valores da empresa, não se alinhar à cultura da empresa, se ela não conseguir entregar de uma forma que seja coerente com o ambiente da empresa, ela não consegue se adaptar e ficar no lugar. Então, por isso que a gente fala muito da inteligência emocional. Exatamente. Né? De saber lidar com a pressão, com os problemas no dia a dia, né? Eu sempre falo assim, aprendi a olhar de uma maneira diferente. E a gente trazer os desafios não como um ponto negativo, mas sim como uma oportunidade de crescimento, de olhar de uma maneira diferente e, de fato, tu evoluir profissionalmente, né? Exatamente. E aí entra o que a gente fala bastante, né? A questão da comunicação
comunicação, a questão de... Cada pessoa na nossa equipe é diferente, né? É um CPF só. Não tem como ser dois, né? Não dá para a pessoa ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que tratar cada indivíduo à sua maneira. Tem pessoas que pensam assim, eu vou tratar a minha liderança todo mundo igual. Não consegue, não funciona, né? Tu tem que entender as habilidades, o perfil da pessoa, porque uma tu precisa, né, desafiar mais ela, empurrar ela para o precipício, que a gente fala que ela vai adorar. Sim. E vai querer correr atrás. A outra não, já tem que ser um pouco mais cautelosa, né? São, e aí a gente precisa entender para poder atuar. E quando tu atua bem, com uma liderança com eficiência, eu digo que a gente extrai o melhor das pessoas. Esse é o verdadeiro segredo de um líder, né? É ele extrair o melhor das pessoas. Tem que ser recíproco, né? Isso. Mas o que acontece? Geralmente, as lideranças elas acabam sendo muito centralizadoras, elas acabam sendo muito operacionais, né? Então, tem que fechar o dia entregando tudo que precisa entregar. A minha listinha aqui que eu fiz, eu preciso executar tudo. Mas, assim, eu esqueço de olhar um pouco para... E como a gente está fazendo isso? E como a gente está entregando, né? Exato. O como faz a diferença. Com certeza, eu acredito muito, né, que essa questão da proximidade do líder com a sua equipe facilita muito, assim. Principalmente quando a gente reúne semanalmente ou quinzenalmente, né, para conversar com todo mundo da equipe, falar como é que as coisas estão acontecendo, o que a gente precisa priorizar, o que não. Mas, assim, particularmente falando, a proximidade no dia a dia mesmo, né? Estreitar relações. Estreitar relações, porque tu estreitando relações, a equipe vai começar, digamos, dançar em sintonia contigo, né? E a gente vai conseguir almejar os mesmos objetivos, né? Não aquele líder que vive solitário na cadeira dele, não troca ideia, só manda e-mail, por exemplo. Exatamente. Mas trocar esse contato diariamente para que também os liderados tenham segurança no seu líder. Sabendo, aliás, que eles sintam, aliás, que o líder está com eles, que eles não estão sozinhos nesse barco. Que eles possam contar, né? Exatamente. Quando tu estreita laços, quando tu estreita essa relação da qual tu fala, a gente também começa a criar confiança, né? Exato. E aí, quando tu tem confiança, daí fica diferente. Aí tu já consegue ir lá e trocar uma ideia, até mesmo questionar uma ideia do líder, porque isso é bom, né? Quando o líder é questionado por alguma coisa, talvez a pessoa questionou uma coisa que ele não tinha percebido. E isso pode fazer a diferença no como tu vai construir aquele resultado, como tu vai entregar aquela meta, né? Então, precisa ter essa escutativa, precisa ter a comunicação, precisa ter o feedback, né? Que a gente tanto fala, né? De chamar as pessoas no individual, às vezes pontualmente para corrigir uma coisa que precisa ser de imediato, mas muitas vezes através das ferramentas de avaliação de desempenho, contar para a pessoa como que ela está, o que ela precisa melhorar, mas muito mais potencializar as qualidades que ela já tem, né? O feedback com certeza foi uma ferramenta assim incrível assim para o dia a dia lá da nossa equipe. Foi um exercício muito bom, onde a gente alinhou algumas rotas do que precisava ser feito, mas olhando por outra perspectiva, elas saíram muito felizes do feedback. Poxa, estão olhando para a gente, eu estou fazendo isso dessa maneira, porque no feedback não é só tu falar os defeitos ou a rota que não está do jeito que a gente quer, mas elogiar, parabenizar e contar o que está dando certo, né? Para que ele também saia estimulado dali, né? Querendo fazer mais. Isso mesmo, é o reconhecimento, é a valorização profissional, né? Isso é fundamental. E, às vezes, a gente, na rotina do dia a dia, esquece, né? A gente quer o quê? Correria, entregar o que precisa ser entregue naquele dia. Chegou um incêndio aqui, eu estou com o extintor nas costas e saio apagando o incêndio, né? Que é o que a gente vive na nossa correria diária, né? Principalmente na vida profissional. E por mais que seja óbvio, né? Às vezes assim, mas está tudo dando certo, então é sinal que o teu trabalho está bom. Não. Dá para melhorar, sempre dá. Sempre dá. E uma coisa que eu aprendi no meu dia a dia, assim, na La Moda, é que o óbvio precisa ser dito. Precisa. As pessoas precisam saber, precisam ouvir, a gente precisa falar para que realmente fique tudo muito esclarecido. Isso. Né? Não adianta, na minha cabeça, eu achar que tal coisa vai seguir de tal maneira se eu não cheguei e não falei para a pessoa encarregada disso. Né? Então, a comunicação é muito importante. E eu sempre falo isso para as pessoas ao meu redor. A comunicação não é só o que eu digo, é o que o outro entende.
Então, o óbvio nessa fala tua é muito importante realmente. Eu preciso explicar para as pessoas realmente o que eu quero dizer com aquela informação que eu acabei de passar. Porque umas vão entender de um jeito, outras de outro. Eu dei uma palestra recentemente agora para mulheres, eu acho que tinha em torno de umas 30 mulheres. E a gente conversou muito sobre isso, né? E eu fiz esse exercício com elas. Eu disse, olha, se a gente parar aqui agora e eu perguntar para cada uma de vocês o que cada uma está levando, o que cada uma entendeu do recado que eu quis trazer para vocês, cada uma vai falar de uma forma diferente. Cada uma absorveu ao seu jeito, né? Então, quem é o comunicador, ele tem que tentar passar esse recado da forma mais assertiva possível. E qual é a forma assertiva, né? É tu ser coerente com o que tu está falando, é tu ter segurança e conhecimento do que tu está falando, né? Clareza do que tu está tentando passar de informação e no final fazer o ou seja, né? Tu entendeu? Né? Exatamente. Fez sentido para ti o que eu acabei de te falar, né? E tu vai conseguir executar. Se precisar de ajuda, eu estou aqui, né? Então, isso precisa acontecer entre líder e liderado, né? É só assim que a gente consegue formar as pessoas. Porque quando tu te aproxima, quando tu estreita a relação, tu começa a identificar aquelas peças que são talento na tua empresa. E aí aquela tu tem que botar o olhar em cima e começar a lapidar e transformar no jeitinho que a gente quer, né? E aí precisa fazer sucessor, né? O Heitor precisa fazer sucessor, a Stephanie precisa de ter uma sucessora lá dentro, né? E como que a gente faz se a gente não olhar para as pessoas e cada um dentro da sua individualidade? Eu acho que é super importante assim observar a equipe num todo diariamente, né? Porque, principalmente no mundo da moda, a gente está sempre recebendo novos talentos na equipe, né? Então, assim, todo mundo tem esse sonho de trabalhar no estilo, de ser estilista, enfim. Então, a gente precisa conciliar muito bem isso e saber captar quem tem o feeling da coisa, né? Então, assim, tu acaba percebendo na qualidade das entregas, né? No interesse em aprender, né? E tu percebendo, né, isso no profissional, tu vai dando alguns mini desafios, né, sabendo que tu vai testando a pessoa, né? Exatamente. E aí ela vai sentindo o prazer de curtir o caminho. Se estão me entregando, estão confiando no meu trabalho. Se estão confiando, eu vou entregar mais. E é assim que a gente desenvolve talentos. No início eu tinha bastante resistência, assim, em delegar coisas novas. Não vão fazer igual a eu faço, exatamente, né? ensinar. Mas, assim, ao mesmo tempo que isso faz parte, né, de uma cadeira de liderança, eu vou profissionalizando mais, né, qualificando melhor o time, né, eles vão tendo mais liberdade de trabalhar, porque eles vão fazendo outras tarefas, e eu também tenho mais espaço para poder ir além a outras coisas, né? Que é o que a gente fala, né? Porque o líder ele precisa almejar cada vez mais crescimento e olhar para a estratégia. A gente fala bastante sobre isso, né, Heitor? Sim. O quanto precisa desenvolver pessoas para poder tu atuar muito mais na estratégia. Então, o teu pai fez um sucessor, né? Agora cabe ao Heitor ter um sucessor lá dentro da empresa, né? Então, precisa formar as pessoas, precisa olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E hoje, dentro de uma empresa familiar, Heitor, assim, tu acha que também tem essa dificuldade de desenvolver um talento, identificar, consegue ter o feedback e ir desenvolvendo aos poucos? Usamos as mesmas ferramentas, né? Como que funciona? Eu acho que é um pouco diferente, né? Uma empresa familiar um pouco de médio e pequeno porte, né? Ela é diferente de uma empresa maior e bem estruturada, onde tem os setores bem definidos, mas tem o desafio de encontrar peças-chave, mas a gente tem que ter pessoas com competências para tocar cada um dentro do seu setor, né? Então, tem que setorizar bem e é importante ter essas peças-chave, pessoas fundamentais, que são, no caso, líderes de setores, dentro de uma contabilidade, dentro de uma empresa pequena também, né? E a gente tem que identificar essas pessoas e saber valorizar, né? Isso mesmo, reconhecer essas pessoas, Sim. né? Porque eu sempre falo, o líder ele precisa pegar férias, né? Quando a gente fala de uma empresa familiar, precisa pegar férias, precisa ter outros planos para construir, né? E aí precisa ter alguém lá para que faça quando eles não estiver. Até porque, às vezes, também precisa cuidar da saúde, né? E como que a gente como que a gente faz isso se a gente não desenvolve pessoas? Quando a gente olha para dentro de uma empresa um pouco maior, a gente olha que a gente quer crescer nas cadeiras, né? A gente quer mais, então o líder ele tem oportunidade de crescimento também dentro das empresas. E como faz? Daqui a pouco vem a oportunidade, ela passa, a pessoa não embarca, não pega, porque alguém diz assim, olha, eu não posso te tirar daqui. Tu faz muito bem o que tu faz tão bem o que tu faz que eu não posso te tirar daqui. E aí é de doer escutar isso, né?
Poxa, assim, porque que ao mesmo tempo que tu recebe um elogio, né, pelo teu trabalho, pela tua entrega, mas tu olha que tu perdeu a oportunidade de um crescimento porque talvez tu foi um pouco mais centralizador, né, não delegou o tanto que deveria, não se preocupou em identificar talento e desenvolver talento, né. Então, ainda existe no mundo corporativo, eu falo porque eu encontro muito isso nas empresas, pessoas que não querem compartilhar o seu conhecimento com medo de perder sua posição, né, e aí a gente vê bem ao contrário, né, então o contrário é desenvolver, compartilhar sim, para que tu possa crescer, atuar muito mais na estratégia, participar de coisas que realmente vai te ajudar a crescer na carreira e vai ajudar a levar a empresa para um outro nível, né? Então, é nessa visão que o líder precisa atuar, na estratégia. Exatamente. Eu e o Heitor, a gente acaba trocando muito em casa, assim, as nossas experiências, né? Seja ele numa empresa familiar menor, seja eu numa empresa maior, enfim, enfim, funciona diferente, né? Mas, praticamente, aliás, a estratégia é a mesma, né? Eu sempre falo pro Heitor, assim, é muito mais difícil tu aprender a lidar, né, com pessoas no teu meio profissional, que são familiares, que já estão há muito tempo naquelas cadeiras, que sempre foram acostumados a trabalhar de uma certa maneira e, de repente, vem alguém com ideias novas, trazer coisas diferentes, é muito mais difícil. Muito mais difícil. A gente encontra as resistências, né? Que é o que a gente falou de choque de gerações, né? E aí a gente tem que ter resiliência para trabalhar a resistência das pessoas. Exatamente, é muito mais difícil. E aí, na Devolutivo, o Heitor me fala, para ti é muito mais fácil tu trazer mudanças, conversar com o teu time, tu não tem esse vínculo, porque querendo ou não, esse vínculo Sim, é ele soma. Exatamente. Então, acho que são situações... Desafios diferentes. São situações diferentes, desafios diferentes, mas o objetivo é o mesmo, assim. É olhar para o resultado e a formação do teu time que tu tem ali. Porque é claro que tu quer continuar retendo as pessoas que estão contigo, porque construíram tudo aquilo ali, né? Então, a gente precisa reconhecer o papel fundamental que tem. Eu sempre falo, numa empresa profissional, numa empresa familiar, né? O filho está seguindo o legado do pai. Tu não pode desmerecer em momento algum aquilo que foi construído. Jamais. Pelo contrário, tu tem que olhar para aquilo, valorizar muito. E o desafio ainda é maior, porque é continuar, né? E no mundo de hoje, né? Que com muito mais desafios que a gente tem, né? Porque antigamente contratava um funcionário e ele ficava por 15, 20 anos, né? Hoje em dia tu contrata aqui, daqui uma semana ele já não está mais, já está olhando para a empresa do lado, né? O mercado está cheio de oportunidades, né? O grande segredo, principalmente na nossa perspectiva de trabalho ali, no nosso gênero de serviço ali, que é prestação de serviço, é ter uma equipe estabilizada, com bastante tempo de empresa e não ter uma rotatividade que não é legal, né? Porque é uma entrega muito mais técnica, né? Sim. As pessoas têm que ter conhecimento do que estão fazendo, né? Cria um vínculo, né? Com o cliente, né? Não tem como tu deixar, né? Não é prazeroso para o cliente também saber que está sendo atendido aí, cadê o fulano? Não, fulano não trabalha mais aqui, daqui a pouco o outro. Então a gente o atendimento é direto com o cliente, né? O atendimento é colaborador, se identifica às vezes com, né, um cliente se identifica com algum colaborador ou outro, então já fica exclusivo, né? Isso, tendo meio que perfil de negócio. Exatamente, mesmo, né? É isso mesmo. E daí já é uma prioridade maior, principalmente em cuidar da retenção das pessoas, né? Porque a maioria das empresas a gente trabalha o quê? A alta rotatividade, né? E aí a gente também quer reter, mas a alta rotatividade, primeiro tu quer apagar o incêndio da alta rotatividade para depois tu reter. Quando tu está olhando para uma empresa familiar bem solidificada como é a de vocês, o cuidado é realmente não perder ninguém, né? É reter cada vez mais. Não é nem a rotatividade em si, né? Porque isso envolve a confiança do cliente com o prestador que está lá dentro. Exatamente. E Stephanie, olhando para a La Moda, né? Quando a gente fala de La Moda, quando a gente fala de lança-perfume, enfim, quando a gente fala do mundo da moda, a gente pensa assim, trabalha lá pessoas criativas, né? Como que é esse mundo da criatividade, né? Como que é um ambiente de trabalho assim? É um ambiente... É claro que a gente sabe, tu já falou das responsabilidades, da pressão que existe, né? Todo trabalho existe pressão, a gente pensa que no mundo da moda não, né? Mas existe, né? E esse mundo criativo, lidar com a criatividade das pessoas, isso em algum momento ele não assusta um pouco? Como que se controla isso? Hoje a gente trabalha de uma maneira muito aberta, né? A gente criou uma relação, um vínculo da equipe em si, assim, todo mundo com muita abertura.
Isso é muito cultural de lá também, né? A Bruna, que é uma das proprietárias e hoje diretora criativa da marca, ela cultiva isso, a ouvir as opiniões. Nada é exatamente só aquilo que ela falou. Então, ela deixa a equipe sempre muito aberta para trazer opiniões, trazer coisas novas. A gente confronta as opiniões, né? A gente faz reuniões de brainstorming para quando a gente vai trazer uma coleção nova, todo mundo traz um pouco do seu olhar. E a gente acredita muito que uma pessoa não faz sozinha. Não faz sozinha. Então, a Stephanie, a Gisele e o Heitor pensando juntos, com certeza vai ser algo melhor do que eu pensando sozinha. Exatamente. Então, já é muito cultural da La Moda. Realmente ter essa mente aberta para ouvir a opinião dos outros. Então, assim, num ambiente onde muita gente tem... Aliás, tem muita gente com muita criatividade. E a empresa está aberta para ouvir, com certeza saem produtos aí maravilhosos que a gente vê no mercado. A gente acabou de ouvir um pouquinho do segredo da La Moda, né? Então, o segredo é uma escuta ativa. Isso é fundamental, né? Isso é o segredo para toda liderança, todo mundo corporativo. Não é só o que eu desenvolvi, o que eu acredito que é o certo, né? Eu preciso compartilhar e eu preciso ouvir para entender, será que a gente está no caminho certo? O que dá para fazer diferente? Vamos tentar? Vamos testar? E a gente faz isso inúmeras vezes no meio de uma coleção, né? De repente, quando a gente iniciou uma coleção, aquilo era muito certo pra gente. Passou ali 3, 4 semanas, um mês, digamos, a gente recebe muito feedback também, praticamente semanalmente, das nossas lojas de varejo, dos nossos showrooms de representantes, até mesmo do nosso Econ, né? Então a gente vai recebendo esses feedbacks e vai modificando as coleções no meio, né? No caminho que elas estão sendo construídas. Então, isso, o profissional também tem uma cabeça muito aberta, que não é porque ele desenhou, exemplo, uma calça vermelha, que ela vai chegar lá na loja a calça vermelha. Pode ser que no meio desse caminho a calça mude de cor, ela mude de modelagem, e o profissional precisa estar com essa mente realmente aberta para poder absorver. Porque a gente fala muito que a gente é um time de inconformados. A gente está sempre inconformado com o que a gente está trazendo. A gente sempre quer trazer o melhor, o que tem de mais novo, o que tem de mais diferente. Então, é esse inconformismo que é cultural também de lá, faz com que a gente nunca fique na zona de conforto. É o atendimento da excelência, né? Exatamente. Eu sempre falo, a excelência do alto padrão, ela traz como sua característica realmente o inconformismo e a escutativa, né? Esse é um dos segredos, né, dos negócios bem-sucedidos. E é bem como tu começou falando, a gente não faz sozinho, né? A gente precisa de outras pessoas. E aí, no mundo criativo, são muitas ideias, né? E como tu concilia isso tudo, né? Então, é fazendo as pessoas entender que sim, nem sempre a primeira ideia que ela vai dar é a que vai se concretizar, né? Exato. Então, é trabalhando a resiliência das pessoas, né? Resiliência. Eu sempre falo, quem tem, né, esse sonho de entrar pro mundo da moda, né? Mas tem medo dos desafios, enfim. Gente, tem que ter muito comprometimento, aliás, muito comprometimento e resiliência. Não desistir. Ser persistente. Ninguém consegue nada fácil. Ninguém. A gente pode olhar qualquer pessoa que tenha conseguido, né, atingir o seu objetivo, carreira de sucesso, enfim. Nada é do dia para a noite também, né? Eu estou aí há 10 anos no mercado de moda e cada dia é um dia diferente. E eu sinto essa vontade todos os dias de trabalhar, criar coisas diferentes. E quando a gente trabalha com o que a gente ama, é fácil. É fácil, exatamente. Apesar dos desafios que vêm, né? A gente, quando gosta do que a gente faz, a gente consegue entregar muito bem, né? E melhor ainda, a gente faz as pessoas trilhar o mesmo caminho, que é o que a gente chama dos líderes inspiradores, né? Aqueles líderes que lideram realmente pelo exemplo, né? Que gostam do que fazem muito bem feito o que fazem, né? E isso que tu falou de todos os dias querer fazer melhor, né? A gente precisa ter essa automotivação. Eu sempre falo, a motivação vem de dentro, né? Por mais que eu queira te motivar, vai ser naquele momento, mas depois tu vai tentar absorver aquilo e pensar, será que é isso mesmo? Às vezes vai ajudar, às vezes não. Sim, né? Meu objetivo é esse, de fato, influenciar e cativar os meus liderados, né? Realmente estimular eles todos os dias, como a Bruna faz comigo. Ela é uma líder inspiradora para mim. Então, ela me motiva a ser melhor a cada dia. E eu quero passar isso para os meus liderados também.
esse é um grande exemplo e o maior objetivo do líder inspirador, porque quando ele inspira os outros líderes a fazerem iguais, né? E aí começa uma cadeia, e aí a gente começa a ter os melhores liderando, porque as pessoas começam a se inspirar naquele jeito, no como aquela pessoa faz, que faz toda a diferença. Não é só o resultado, não é só o que fazer e a entrega. É o caminho que tu percorre que faz toda a diferença do resultado. Com né? certeza. Outro ponto importante é realmente o nosso ambiente de trabalho, né? A gente estava falando aqui de desafios, pressão. Isso é natural, né? De qualquer segmento, qualquer negócio. Qualquer segmento, mas a maneira que tu leva o teu dia a dia, né, o teu ambiente de trabalho, isso faz muita diferença. Aprender a levar de maneira leve, né, não carregar o peso sozinho nas costas, compartilhar isso com o time, tentar levar as coisas de outra forma. Para ser gostoso também, para ser gostosa essa caminhada, não ser só tipo estressante. Só o pesado, né? Exatamente. Também levar algo bom dali, né? Eu digo que a gente tem... O fardo, ele já é pesado, né? A nossa vida, a nossa correria, o mundo profissional, ele já é pesado. Mas a gente, ser humano, tem o dom de, às vezes, colocar mais peso do que ele já tem, né? Mas a gente esquece de olhar que a gente também pode tornar aquilo um pouco mais leve. Quando eu compartilho, quando eu escuto, né? Quando eu acordo motivado, quando eu quero fazer a diferença. E aí entra o equilíbrio emocional, né? Porque eu também tenho que ter uma vida pessoal equilibrada, né? Para que eu possa também ir bem para o meu trabalho. Tem pessoas que falam que quando eu chego no trabalho eu esqueço dos problemas pessoais e quando eu estou em casa eu esqueço do trabalho. A gente não esquece nunca, né? Tem pessoas que conseguem equilibrar melhor, né? Chegar em casa, lembrar do problema do trabalho, mas conseguir separar e dizer, ok, eu penso nele amanhã, né? É muito importante. Isso é muito. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para a gente ter uma vida de sucesso. Não é nem uma vida profissional, é uma vida de sucesso. Nem todos os dias são flores, né? Isso. Então é saber colocar a cabeça no lugar a hora que entrar dentro do carro, que está indo para casa, para chegar em casa, né, Heitor? Isso. E a gente estar bem, conversar sobre outras coisas, né? Ter a nossa vida após ali. A gente sabe que maior parte do tempo, eu sempre falo isso pro time, maior parte do nosso tempo a gente passa aqui, trabalhando do que na nossa casa. Olha a importância do ambiente, né? Olha a importância da comunicação, olha a importância de tu ter um líder que seja exemplo e que trabalhe bem a equipe. Afinal de contas, ali é a maior parte da nossa vida, né? Exatamente. Tem gente que está há 20 anos numa empresa, olha a vida. O 20 anos que ele está numa empresa é 20 anos da vida dele. De 40. De 40. Agora, 40 tu imagina um colaborador 40 anos numa empresa, a vida dele está ali, Deus. né? Como que tu não vai reconhecer uma pessoa dessa dentro do ambiente de trabalho, né? Ela deu metade da vida para a empresa. Já né? tá ali antes de eu nascer, né? Olha só. Então, Conheceu o Heitor pequenininho. Conhecer, muitos foram na minha festa de um aninho. Olha só. E aí a gente vem com outro desafio, né, Heitor? Como liderar esse time, né? Como estar à frente, né? Como o Heitor precisa ter uma personalidade mais resiliente, praticando constantemente a comunicação, né? A flexibilidade. O respeito, a compreensão. Né? Afinal de contas, na prática, eles aprenderam a fazer antes de ti, né? Sim. E aí a gente tem que ter essa flexibilidade mesmo, essa resiliência de entender o quão importante um colaborador é desse para dentro da empresa, né? Com certeza. Ele fez a diferença no negócio também, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E olhando assim, né, principalmente para o que a gente sempre fala de liderar, de desenvolvimento de liderança, né, a importância das empresas entenderem de formar pessoas qualificadas. Porque hoje a gente sempre ouve falar aí, né, em todas as empresas que a gente passa, está aí nas mídias, né, principalmente a rotatividade muito alta, né, o quanto a gente não encontra mão de obra qualificada. E o quanto, então, a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa voltar no tema que a gente iniciou aqui falando, a formação das pessoas, a sucessão. Então, as empresas precisam, as lideranças precisam olhar para isso como uma prioridade. Não é ter o bom colaborador apenas para ele entregar o resultado, não, é para ele desenvolver ele ali dentro. Para que a gente tenha colaboradores de 40 anos dentro da empresa. Não é mesmo? Com certeza, a gente vive isso atualmente, né, lá na La Moda, não só na área do estilo, mas em outras áreas, realmente a falta de profissionais para a gente trazer para o time, né, que tenham essa vontade, que tenham esses objetivos, né, esse comprometimento. Então, hoje, atualmente, a gente...
tá com um projeto interno de formar os profissionais lá dentro, né? De realmente descobrir os talentos que existem dentro da empresa e a gente formar eles, né? Então, aí é um programinha interno onde a gente acaba capacitando para que eles, enfim, ganhem mais experiência, né? Mais... Como é que eu posso falar assim? Mais... Segurança também, né? Para que eles cheguem aonde eles querem, aonde eles almejam, também tenham oportunidade, mas que a empresa também acompanhe, né? Isso mesmo. E a importância de ter um programa de formação é também, além de conhecimentos técnicos que a pessoa provavelmente já tem quando a gente está falando do interno, né? Ela tenha competências, conhecimentos técnicos, mas também olhar para as competências comportamentais, para as suas habilidades, né? Porque o que acontece, né? O grande risco dentro da formação interna é a gente entender que o melhor profissional, eu quero botar ele num cargo de liderança ou um cargo um pouco mais referência, e aí eu vejo que não vai. E aí a empresa se pergunta como... Né? Aquela profissional está aqui há 10 anos, há 15 anos, faz tudo tão bem lá na função dela. E quando a gente seleciona e traz ela para cá, não funciona. Mas é isso mesmo que acontece. É o perfil das pessoas, são suas habilidades e suas competências. Nem todo mundo nasceu para ser referência, para ter um cargo, né? Assumir não é um cargo, é uma posição de liderança. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Por isso, a importância da formação. Porque quando tu está formando, no caminho tu já descobre. A pessoa descobre, a empresa descobre. Olha, o que a gente está planejando para ela não vai dar. Né? Vamos mudar. E isso em outro local, em outro lugar. Vamos mudar um pouquinho o caminho aqui, tá muito bem. Tem que mexer, tem que movimentar, mas talvez o passo ele não é tão largo assim como a gente gostaria de dar. Então tem que ter esse olhar também dentro da formação interna, né? Por isso a gente precisa conhecer o profissional, estar próximo para entender se ele é a pessoa certa para aquela cadeira. Porque a empresa também precisa daqueles que não querem mudar, né? A gente precisa daquela função lá que é o auxiliar, o assistente, né? O cara que é o analista, o cara que consegue fazer uma boa análise de dados. Então, eu não posso tirar aquele cara agora dali, primeiro porque ele não quer. E tá tudo bem se ele não quer. A gente não precisa não ter ele ali, a gente precisa reconhecer ele na cadeira que ele senta, né? Então, isso é algo muito importante quando a gente olha para a formação interna. Mas, gente, eu adorei ter vocês aqui, né? Foi um bate-papo super gostoso, né? Então, a Stephanie e o Heitor, os dois são meus mentorados, né? Então, eu não poderia deixar de trazê-los aqui, a gente compartilhar tanta experiência que a gente já compartilha no individual aí, né? Então, é super bacana, eu acho que é super válido, eu gosto muito, né? De compartilhar a experiência. Assim, todas as pessoas, né? Tivessem uma mente aberta para deixar ser conduzido por alguém e também conduzir pessoas, né? Eu acho que esse é um grande legado que a gente leva da nossa vida, né? O que a gente faz aqui, como que a gente conduz toda a nossa vida, a vida profissional, que é o caso que a gente está falando aqui, e o quanto a gente deixa ser inspiração para as pessoas, né? Eu acho que esse é o verdadeiro legado que a gente deixa na nossa vida. Então, foi uma honra muito grande vocês estarem aqui comigo hoje, né? Eu tenho certeza que esse nosso quadro de podcast vai ser um sucesso. Então, curte aqui se você gostou, né? Compartilha com alguém que precisa ouvir um pouquinho dessas informações e desses conteúdos valiosos que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Foi um prazer. E até a próxima, né? Até a próxima. É isso aí. Muito obrigada, Heitor.